nossos melhores evangelistas aqui da cidade, que tenho aprendido muito ao ver as histórias que ele conta de estudos bíblicos, de lugares que eles visitaram. Nido, seja bem-vindo novamente conosco, é muito bom tê-lo aqui, viu? Muito obrigado, bom dia para todos. Mais uma vez, é um privilégio podermos estar aqui para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Tudo aquilo que aprendemos durante esta semana. Legal, e realmente é bom lembrar, isso aqui é apenas uma recapitulação daquilo que a gente estudou durante a semana, né? Você vê que o nosso guia de estudo ele tem um tema para domingo, segunda, terça, quarta, quinta e um fechamento na sexta. Então, quando a gente senta aqui, é para recapitular aquilo que nós estudamos durante a semana. E, ao meu lado, eu tenho aqui a minha alma gêmea, aquela mulher que Deus me preparou para que pudéssemos montar a nossa família com 2 filhos maravilhosos. Minha querida, seja bem-vinda conosco de novo. É a Mena, tá? Para quem não conhece, a minha esposa. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente, uma alegria muito grande poder repartir a palavra de Deus. E eu posso mandar abraço? Sim, com certeza. Quero mandar um forte abraço, um beijão para minha sobrinha Bárbara, o Henrique, que é o esposo dela, o Matheus, filho deles, e para minha mãe também, né, que está assistindo aí com certeza. Beijo, mãe. A mãe dela, não posso esquecer de dizer que é a melhor sogra que eu tenho. E o abração para o Luiz Henrique mesmo, porque ontem, eu gostaria de falar ao vivo, ontem nós começamos uma classe bíblica na casa dele, foi muito bom, né? Estudamos ali um primeiro tema, e eu tenho certeza que Deus tem uma obra grandiosa para fazer na minha vida, com a amizade que Ele me dispõe, né? Como também com a amizade que nós temos lá junto. Então, que Deus seja louvado. Então, vamos conversar sobre a lição, mas agora nós temos aqui os nossos anúncios, né, Nido? A gente não pode deixar de anunciar. Olha aqui na frente, vocês estão vendo? Tem em minhas mãos uma Bíblia missionária. Essa Bíblia missionária, ela é igual às outras, com um diferencial. No final dela tem um estudo, um guia de estudos bíblicos. E essa guia pode ser sua, junto com esse livro aqui, o Saiba Mais, né? O Saiba Mais, antigamente, era estudos bíblicos para o lar. Aqui nós temos um guia de orientação ao estudo das Escrituras Sagradas. Mais de 200 temas para você ter na sua casa. Como você pode ganhar disso? Participando da nossa classe bíblica. Dentro em breve teremos, mas quem sabe a gente possa ter uma online também, e você participando e de todos os temas que nós temos, você vai ganhar de brinde aqui do Espaço Novo Tempo, do Distrito de Tiradentes, uma Bíblia missionária e um livro Saiba Mais. Então, se você quer ter esse livro, manda um alô para a gente, fala, eu gostaria sim de participar de uma classe bíblica, e nós podemos, quem sabe aqui, juntar um grupinho e fazer uma classe bíblica, para que nós possamos começar logo, porque o nosso confinamento está demorando muito, né? Eu já estou com saudade de poder, não só na tela, né, do computador, mas ter face a face com vocês, estudando a palavra de Deus. Desenvolvendo uma atitude conquistadora. O verso que é para nós memorizar está lá em 1 Pedro 3, né, versículo 15 e 16, que diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Nido, meu querido amigo, que tema gostoso, né? Se é que nós precisamos realmente, às vezes, mudar nossas atitudes, né, para poder conquistar mais pessoas para Cristo, ou nós já somos perfeitos, não precisamos mudar nada, né? Nós temos que ter algumas coisas para que nós possamos, eu digo até maneiras de nos aproximar das pessoas. Teve um senhor que eu estudava a Bíblia com ele, mas antes tinha que falar sobre o Corinthians. Era uma da forma, porque senão ele não aceitava. Ele gostava de mim porque eu gostava de esporte, mesmo não sendo corintiano, né? Mas ele gostava. E por aí afora. Então, tem algumas maneiras que nós vamos desenvolvendo à medida que nós vamos sentindo as necessidades. Mas há 2 coisas importantes aqui nesse versículo, nesse verso áureo. Primeiro lugar, antes, diz a Bíblia aí, santificai a Cristo. Eu posso até falar de Jesus, eu posso fazer como os antigos cururueiros de Piracicaba que faziam. Eles estudavam a Bíblia para poder cantar, mas destituído de sentimento religioso, de um sentimento por Cristo. Então,
nós temos que estar preparados para defender ou para explicar os motivos da nossa fé. Uma vez eu estava na igreja, lá na igreja central, eu era jovem ainda, e me deu uma tremenda dor no coração. Aí eu fui ao médico ali no hospital Unimed, que era pertinho. Aí o médico me colocou numa maca lá. Aí, como eu estava com problema de coração, ele perguntou se eu fumava. Eu disse que não. Ele perguntou se eu bebia, também não. Então, você comeu carne de porco? Eu falei, também não como carne de porco. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu sou adventista do 7º dia, leio a Bíblia, e a Bíblia mostra que essas coisas são prejudiciais à saúde. Eu deitado ali, ele fazendo essa pergunta. Aí ele tirou do bolso o Novo Testamento, daquele dos Gideões Internacionais, e falou, mostre para mim dentro da Bíblia. Aí eu tive que mostrar para ele que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, estava ali, quer dizer, naquela época naquele dia eu estava preparado. E nós temos que estar preparados sempre, porque de vez em quando vai surgir alguma pergunta, e nós temos que ser rápido nas respostas. Essa semana aconteceu algo interessante, eu postei uma figura da volta de Jesus cheia de anjos, e um rapaz dizendo assim, mas Nidão, meu apelido, anjos não têm asa, e kkkkkk, tirando a minha cara, né? Mandei uma porção de passagens bíblicas para ele, mostrei as classes de anjos que existem, os serafins, os querubins, os anjos, e todos eles com asa. Aí ele disse para mim assim, e foi longa a conversa, ele falou assim, mas aquelas mulheres que conversaram com Jesus, não tinham, aqueles anjos que conversaram com Jesus, não tinham asas. Eu falei, como que você sabe que não tem asa? Só porque não está escrito ali, mas ali também não está escrito que eles têm pernas, que eles tinham pé, que eles tinham cabeça, mas quando se fala num anjo, você já deduz como os anjos são. Então, não é necessário você falar que ali tinha um anjo com 2 asas ou com 4 asas, para demonstrar que ele era anjo. Então, é alguma coisa que muitas vezes não aparece na Bíblia, como nesse caso, mas nós temos que estar preparados para responder. Agora, com uma tática especial, não é mostrando para ele que eu sei e ele não sabe. Não é mostrando para ele que eu sou melhor do que ele. Não é isso, a gente não é melhor do que ninguém. E, às vezes, a nossa arrogância pode nos atrapalhar a fazermos um grande trabalho para Deus. Com certeza, algumas atitudes que nós podemos ter pode fazer com que as pessoas se acheguem a Deus como se afastem, né? Minha querida esposa, é mais ou menos isso, né? Algum tipo de atitude que a gente tem. Aqui na nossa lição de sábado, ele fala que Jesus recebeu com prazer os que lutavam com o pecado, mesmo com aqueles atormentados. Seu amor não conhecia limites para com as pessoas. Então, nós precisamos ter atitudes que mostrem esse amor para as pessoas, né? É verdade. Se você chega para uma pessoa para conversar e já mostra que você é arrogante, orgulhoso, já coloca uma barreira. A pessoa pode até continuar conversando com você, mas por educação, não porque você tem a chance de abrir o coração dessa pessoa e começar a fazer com que ela confie em você, não. Pelo contrário, né? Pode até ser a última conversa, e aí você vai perder a sua oportunidade. Jesus, ele conquistava muito as pessoas porque ele não julgava ninguém. Aliás, ele declarou que ele não veio para julgar, né? Enquanto ele esteve na terra, ele fez amizades, ele era uma pessoa agradável, porque, em primeiro lugar, também ele não julgava e ele demonstrava para as pessoas que as pessoas podiam confiar nele. Ele oferecia o perdão, que é uma grande carga que as pessoas sentem de não serem perdoadas, não serem aceitas. E Jesus se aproximava delas, e elas, quando se aproximavam dele, sentiam isso, que elas não iam ser julgadas, elas podiam confiar nele. Que gostoso. Então, mas aí vem um fator muito importante, que muitas vezes nós sentimos que nós não temos a capacidade, ou não somos carismáticos, né, para podermos pregar o Evangelho. Mas a Bíblia diz, é só pedir para Deus.
Sim. Que Deus é que Ele vai vai fazer todas as capacitar, coisas. né? A Bíblia A diz, gente sem faz. mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Entrando nesse assunto, Nildo, já aproveitando, a gente vê aqui na liçãozinha de domingo o tema receptividade ao Evangelho, que muitas vezes nós imaginamos que certo lugar, certa pessoa, vai ser impossível essas pessoas aceitar Jesus, eu não me dou com esse tipo de pessoa, com esse tipo de gente, então eu não vou me intrometer ali, mas a gente vê aqui que Jesus não pensava assim, né? Que ele veio aqui um relato bíblico, né? E a gente vê que a interação de Jesus com uma mulher que, para o povo, para os judeus, não teria, vamos dizer assim, serventia nenhuma, vamos pensar dessa maneira, e que Jesus demonstra que as pessoas, qualquer um pode estar aberto ao Evangelho. Exatamente. Nos tempos bíblicos, não era de bom tom se conversar com uma mulher. A mulher, na verdade, ela era como, ela não entrava, nem entrava nas estatísticas. Os judeus não tinham a mulher como uma pessoa praticamente. Não é isso, mas é uma forma mais prática de podermos entender. A mulher era simplesmente uma mulher. Ela fazia comida e os homens comiam e ela não podia participar da mesa. E Jesus, ainda mais entre os samaritanos, que eram os excluídos dos judeus. Aliás, os judeus só gostavam de judeu. O judeu não gostava de outra pessoa, e muito menos do samaritano. Eles não gostavam nem de passar nos limites do espaço samaritano. E, de repente, Jesus fazendo questão de atravessar o território de Samaria, e fez questão de encontrar-se com uma mulher que não era muito bem vista pela sociedade, porque ela tinha um problema, e Jesus explicou para ela. Ela era uma mulher, e Jesus passou a conversar com ela. Era um absurdo isso, mas quando nós passamos a conhecer a vida de Jesus, aí é como dizem as pessoas, aqueles que amam a Jesus, como eu não posso amá-lo, pela forma carinhosa como ele tratava todas as pessoas. Eu sempre costumo dizer que Jesus ele veio para acabar com todas as regras. Ele veio para fazer a diferença, e, na verdade, ele fez. E ali, ao conversar com aquela samaritana, ele quebrou todos os preconceitos que existiam. Aquela mulher mesmo saiu proclamar para os moradores do seu bairro que ali estava um profeta de Deus, e ela trouxe uma porção de pessoas, quer dizer, ela já passou a ser uma missionária, né? E depois pediram para que Jesus ficasse ali, e ele ficou por 2 dias pregando. E depois Pedro e alguns outros discípulos foram lá pregar para o samaritano, quer dizer, quebrou o preconceito e abriu a porta para o evangelismo. E aquele povo passou a sentir-se inserido dentro da sociedade dos cristãos, daqueles que conheciam a Deus. Então, nós fomos colocados aqui, aprendendo com Jesus, para quebrar as barreiras. E foi isso que Jesus fez, e ele foi no lugar onde era necessário falar. A Bíblia diz assim, olha só, fazendo um parâmetro aí: amai os vossos inimigos. Por quê? Porque os amigos a gente já ama. É muito simples amar o amigo. Agora, os inimigos ninguém quer, né? Ninguém quer saber de conversar, às vezes, com os inimigos. Né? Pois é aí que Jesus, por isso que ele disse isso. Quebrou barreiras. Quebrar as barreiras. Era a mesma coisa que dizer, amai os judeus e não o samaritano. E Jesus foi lá onde era um terreno proibido, ele foi lá porque aquele povo também necessitava dele. E na conversa que Jesus teve com a mulher, é interessante que ela sabia dele, sabia que viria o Messias. Se você ler o relato todo, você vai perceber que ela já sabia que Jerusalém era o lugar da adoração, ela conhecia algumas coisas. Não que ela obedecesse, porque a vida dela estava toda transtornada no momento, mas ela sabia e ela cria. Não é interessante? E o mais bonito que eu acho que Jesus se aproxima, então, tem uma frase que eu gostei muito aqui, coloquei, que a semente do Evangelho, naquela ocasião, foi plantada em uma terra infértil, num terreno em que não mostrava chance nenhuma de colheita.
E Jesus foi lá, conversou, e aí tem aqui as passagens que a gente lê, eu me atentei em João 4, versículo 42, depois de tudo isso aí, a Bíblia diz assim, e diziam a mulher, depois que ela falou, né, Nido, com todas aquelas pessoas, ela levou o evangelho para as pessoas, então agora as pessoas dizem assim para ela, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso quer dizer que Jesus, com a sua atitude, ele acabou colocando o samaritano no reino de Deus, com a oportunidade também, porque se não fosse esse acidente, vamos dizer assim, porque a agressividade entre judeus e samaritanos era muito grande, e ninguém, um não gostava do outro. O samaritano tinha toda a razão de não gostar dos judeus, porque os judeus invadiram a terra dele. E os judeus, por sua vez, achavam que o samaritano tinha que ser expulso lá, porque, pela história, eles haviam possuído aquela terra. E eles eram ali sapo ou bicudos ali. Eles tinham que sair de qualquer forma. Mas Jesus via o coração das pessoas, a necessidade das pessoas se salvarem. Se nós olharmos para as aparências das pessoas, e se nós olharmos para aquilo que éramos, e hoje nós estamos aqui com direito aos céus, nós vamos ver o quanto foi bom Jesus quebrar as barreiras. E quebrando as barreiras, essa mensagem chegou até nós também, chegou aos nossos corações. E a gente vê que depois no relato do livro de Atos também, né, na hora que eles precisaram fugir ali e tudo, e eles vão ali para Samaria, mandam Pedro, tudo, porque tinha muitas pessoas querendo conhecer de Jesus. Então o Evangelho criou ali, vamos dizer, uma igreja frutífera, né, dando muitos frutos para Jesus. Mena, a gente vê aqui também que o título de segunda-feira é Mudança de Atitude. Será que nossas atitudes determinam nossa capacidade de influenciar as pessoas? Com certeza. E influencia muito. Se você chega julgando as pessoas e chega já pensando que é mais do que elas, como o Nido falou, ninguém é mais do que ninguém, você nunca vai conseguir ganhar ninguém desse jeito. Nunca vai conseguir ganhar amizade, confiança. Olha o que Jesus fez com a samaritana, voltando um pouquinho. Ele, conversando com ela, aceitou conversar com ela, e sem julgamento nenhum, e ela percebeu, nas palavras de Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus pode fortalecer e mudar também as nossas atitudes. Se nós nos incomodarmos com a diferença que há entre nós e Jesus, nós vamos tentar mudar. E Ele vai dando força para você mudar. Para mim, poder mudar também minha arrogância, meu orgulho, minha falta de vontade de falar, de aceitar as pessoas. Ele pode mudar. Se eu deixar, se eu pedir para que Ele mude isso em mim, com certeza Ele vai fazer. Porque eu preciso disso. Mais do que as pessoas precisam ouvir, eu preciso disso. Aqui na parte de segunda-feira, ele está falando do encontro que Jesus teve, juntamente com os discípulos, com aquela mulher cirofenícia. Ela não era uma mulher que pertencia ao povo judeu. E os discípulos não gostavam de que ninguém que não fosse judeu andasse com Cristo. E ao encontrar-se com aquela mulher tinha um grande problema na sua vida. Ela tinha uma filha que era endemoniada, não é verdade? E ela começou a chamar Jesus. E Jesus usou uma estratégia aí que até certo ponto... Uma atitude até diferente de outros relatos, né? Exatamente. Uma atitude de rejeição àquela mulher. Porque Jesus, quando ele saiu com os discípulos, por isso que ele passou os limites da Judéia, ele saiu para ensinar aos discípulos algo que eles precisavam, exatamente dentro desse preconceito racial, desse problema racial que existia ali. E ao ele encontrar com aquela mulher que não era judeia, era a escola a lição que Jesus estava precisando para ensinar aos discípulos. E quando ela passou a chamar Jesus, Jesus, e aí Jesus fazia de conta que não ouvia, para que os discípulos ficassem incomodados. Era uma atitude de Jesus. E nós vamos ver, então, que os discípulos chegaram até dizer, Senhor, quer que nós a expulsemos daqui? Quer que nós mandamos a calar a boca, a ficar quieta?
né? Porque naquele tempo era uma mulher também que estava. Que estava. E mulher, como nós já citamos aqui, ela não tinha muito significado ali. Não tinha direito, né? Não tinha direito. Se nós formos analisar a história da vida da mulher, ela é muito profunda naquele tempo, né? E aí, então, Jesus ele começou a trabalhar de acordo com a mentalidade dos discípulos. Eu vim aqui para salvar o quê? Os judeus, né? Eu vim os por judeus. E aquela mulher não era. E os discípulos, então, falaram, Jesus está falando a mesma língua que nós aqui. Mas aí ele foi mais além ainda, que ela disse que não podia tirar a comida. Ele disse que da mesa e dar para os cães. E dar para os animais, né? Olha que brutalidade, que falta de respeito. Jesus sabia o que estava fazendo. E aquela mulher também entendeu, porque ela estava confiando em Deus, ela a oportunidade. Era um teste. Um teste. E ela disse assim, mas os cães também comem das migalhas, né? Que fé. Que fé. Aí ele declarou mulher. Perante toda a multidão, né? Exatamente, que ela tinha muito grande que fé. Essa mulher, que esse encontro de Jesus nos dá. Aí nós vamos ver mais para frente um pouquinho, um outro relacionamento de Jesus agora. Que foi diferente, uma atitude diferente. Exatamente. Duas atitudes, vamos dizer, antagônicas, né? Com pessoas diferentes, mas necessárias para trazer pessoas para o reino de Deus. E as duas tiveram crítica. Porque ali na casa de Simão, quando ele estava conversando deixando-se ungir com aquele perfume de alabastro, um perfume mais caro, era um perfume que tinha que ser retirado lá da cordilheira do Himalaia para se chegar lá, era muito caro, e agora aquela mulher pega aquele perfume, que custava muito caro, simplesmente para molhar o pé de Jesus. Não é verdade? Eu tenho uma amiga que ela trabalha com perfume, e ela diz assim, que quando ela encontra com as pessoas, e as pessoas, nossa, como você está perfumada. Ela diz assim, custa R$300, que é o valor do perfume. Já faz a propaganda. Aquele perfume era muito mais caro do que esse, não é verdade? E todos criticaram, como ousa Jesus deixar-se passar por uma situação dessa? Esse dinheiro podia ser gasto, o próprio Judas falou, dar aos pobres, na verdade ele queria tirar uma casquinha dele dali, né? Simão também disse isso, só que Jesus entendia o coração daquela mulher, conhecia a atitude dela, e ele a tratou muito mais com carinho. Jesus disse, os pobres vocês vão sempre ter, mas essa mulher, ela sabe o porquê, porque ela teve os seus pecados perdoados, a sua vida salva. Vocês viram que esses relatos sempre estão cobertos de críticas por quem está assistindo. Nós também temos os que nos criticam. Quando a gente faz coisa errada, tem quem critique, e quando faz coisa certa, também tem quem critique. Também somos assim. E nós também estamos sempre assim, prontos a apontar o dedo. Exatamente. Eu acho que muitas lições a aprender. Uma das lições que eu tirei desse relato é a insistência da mulher, né? E às vezes nós desistimos tão fácil de alguma coisa que a gente quer, mas também a oportunidade que aquele mostrou para nós, nessa mudança de atitude, da gente ver que tipo de atitude nós estamos tendo. Sabe, eu achei interessante, eu estava vendo alguns comentários essa semana, e achei alguns comentários, assim, legal. Às vezes, nós somos, assim, com as pessoas, com algumas atitudes de muitas brincadeiras, muito sarrista. Às vezes, nós costumamos colocar apelidos nas pessoas, né? E achar, não, né, ele é meu amigo, ele não liga. E não é, a pessoa com certeza não gosta. Alguns aceitam bem e ficam quietos, outros falam, não gosto, e a gente, às vezes, insiste nisso daí. Então, nós precisamos tomar cuidado com nossas atitudes, porque as pessoas querem conhecer Jesus, mas, muitas vezes, a maneira que nós estamos levando, a pessoa fala, nossa, eu gostaria de conversar com o Nido, mas o Nido é muito brincalhão, eu gostaria de conversar com o Lincoln, sim, eu gosto de estar com ele, as brincadeiras, mas quando eu tenho alguma coisa séria, eu tenho alguma coisa importante para falar, eu tenho medo de falar com ele, porque eu sou capaz de tirar sarro e deixar mais para baixo ainda. Então, nós precisamos ser moderados, né? Nós precisamos ter um cuidado, então, com algumas atitudes que nós temos, porque se nós queremos trazer pessoas a Jesus, algumas atitudes podem atrapalhar. E tem outra que eu achei interessante também, às vezes as pessoas, nós estamos na igreja há 5
5, 10, 15, 20 anos com o mesmo tipo de atitude, nunca conseguimos dar um estudo bíblico, nunca conseguimos trazer alguém para Cristo. Será que não está na hora da gente rever nossas atitudes? Pode ser que alguma coisa que nós estamos fazendo está cooperando para que isso não aconteça na nossa vida. Acho que é mais ou menos isso que a lição quer nos trazer, né? Então, nós temos que aproveitar todas as situações que nós temos pela frente e estarmos com os nossos reflexos. Por isso que no versório lá atrás diz assim: antes estai-vos preparados. E que mais ele diz assim? Santificai a Cristo. Porque aí, quando nós nos santificamos a Cristo, nós nos revestimos a Cristo, nós passamos a ter uma outra visão das pessoas. Quando nós começamos a estudar a Bíblia com as pessoas, muitas vezes nós somos criticados. Eu dava estudo bíblico aqui na cadeia, e uma vez eu estava aqui, aqui nessa cadeia aqui próxima, aqui na São José, e eu vi um camarada triste. Lá num canto eu fui conversar com ele, era umas 7 horas da noite, ele falou para mim assim, eu perguntei para ele: você está muito triste? Ele falou: estou muito triste, eu estou com muita saudade da minha casa. Aí eu perguntei para ele: você mora onde? Ele falou: moro a 100 metros daqui. Aí eu falando com uma pessoa, e a pessoa fala assim: ele está lá pagando por aquilo que ele fez. Quer dizer, ele tinha razão também de falar isso, mas, na verdade, nós, como somos cristãos, nós passamos a ter o sentimento que você teve agora com relação a esse rapaz, porque machucou o coração saber que ele está a 100 metros da casa dele, ele está impossibilitado de ir à sua casa e matar a saudade, nem para dar uma olhadinha ele não podia, porque ele está... A ferida já estava aberta, porque a gente vai lá e quer abrir mais a ferida, já está doendo. Essas atitudes nós precisamos tomar cuidado. Nossa, esse tempo nosso é curto demais, não? Olha aqui, nós temos aqui um tema gostoso também, que fala apresentando a verdade com amor. E eu percebi nesse tema da semana, Mena, que somente a amizade não vai fazer com que pessoas criem raízes na igreja também. Eu vejo assim que o ministério da amizade é muito importante e é o ministério que mais traz pessoas para Jesus. Isso, sem dúvida, quando você cria amizade e tal. Mas dentro da igreja, a gente não pode deixar, né, e também na casa, nessa amizade, deixar de apresentar a verdade. Porque eu vejo e tenho exemplos, né, com as pessoas que vieram para a igreja pela amizade, ficaram junto, mas quando aquela pessoa que fez aquela amizade se retirou, foi para outra igreja, ou foi para outro, mudar de emprego para outro estado, alguma coisa, essas pessoas sumiram também da igreja, porque o que segurava elas dentro da igreja era apenas a amizade que ele tinha com alguns membros, e não foi fortalecida na fé, não foi fortalecida no conhecimento da verdade, e isso pode prejudicar também, né? Então, acho que nós devemos ser amigos com as pessoas, mas também precisamos o quê? Apresentar a verdade, para que quando ela conhecer Cristo, ela crie raízes com Cristo, independente se eu for embora ou não, aquela pessoa vai estar ali firmes com Cristo, porque criou raízes na verdade. Eu acho que esse tema de terça-feira ficou mais ou menos isso que ele apresentou para nós. Né? Jesus, ele via os pontos positivos na vida das pessoas, como dos Tessalonicenses lá, né? Ele elogiou o cristianismo, a fé daquelas pessoas que haviam aceitado a Jesus. Então, Jesus elogiava também, mas quando precisava chamar a verdade, quando você elogia uma pessoa, se torna amigo da pessoa, ela vai acabar aceitando também, se precisarmos falar alguma coisa contra aquilo, ou que não é aquilo que ela crê, não vamos dizer contra, que não é aquilo que ela crê. Ela vai aceitar, porque ele se formou um lastro de amizade. Teve um amigo que o filho dele perdeu a perna num acidente, a filha dele teve outros problemas, e eu falei: e a sua fé como que está? Ele falou: com tudo que Jesus faz na minha vida, você acha que eu vou ficar preocupado com esses pequenos acidentes que acontecem? Porque Jesus é muito maior do que isso na minha vida. E é esse o papel nosso, não é somente elogiar as pessoas também, mas dizer também as razões da nossa fé. Então, às vezes, nós começamos uma amizade com a pessoa e nós não sabemos o resultado desta amizade. E também nós não precisamos ter pressa da nossa amizade em falar para ele da nossa fé, porque já a nossa amizade vai estar mostrando para ele aquilo que nós cremos, como nós somos, e ele vai, igual você está fazendo com aquele rapaz, vocês estão fazendo com aquele rapaz lá, que pediu estudo. Ele pediu, você não ofereceu. Alguém ofereceu um estudo para que eu estudasse com uma família, eu pedi o endereço, ele nunca me deu.
Nunca me deu, até que um dia eu fui na casa dele. Aí eu fui lá, perguntei para ele, eu quero estudar a Bíblia com você, não para você ser um adventista do sétimo dia, mas para você conhecer a Bíblia. É muito importante isso. Ele falou, é isso? Eu falei, então eu quero. Ele foi batizado. Algumas pessoas pensam que a gente Amém. quer estudar a Bíblia para trazer eles para a igreja. Na verdade, não. É Exato. para mostrar as verdades que a Bíblia oferece, né, que Deus mostra, e que ele possa ter um conhecimento e tomar uma decisão no momento certo ao lado de Jesus. E tem a questão também de o amigo, ele fala a verdade. Mesmo que ele quer o seu bem, né? mesmo Então, que seja uma verdade que você acha que ele não está preparado para ouvir, alguma coisa nesse sentido, mas ele vai confiar, porque você é amigo dele, você não iria mentir para ele, você não iria querer o mal dele, pelo contrário, né? Nós temos que usar o processo da empatia, colocar no lugar da pessoa. Eu sei que tem alguns vizinhos nossos que não querem distância da gente, porque nós somos um povo estranho para eles. A gente guarda o sábado, não é estranho? A gente não come carne de porco, a gente não bebe café. Então, a gente tem que colocar no lugar dele, se a gente encontrasse uma pessoa assim, o que nós pensaríamos dela. Nós temos que entender essas coisas. E era exatamente isso que Jesus fazia. Colocava-se no lugar das pessoas. E se nós usarmos esse processo, vai resumir toda a lição da Escola Sabatina que nós estudamos no trimestre inteiro. Todo. Nós temos alguns minutinhos ainda, e eu queria, para a gente encerrar, que uma pergunta que eu achei interessante aqui, e é nisso que o Nido falou agora, e a Mena pode nos ajudar também. Se alguém lhe perguntasse, aqui está na liçãozinha de quinta-feira, que vem falando sobre equilíbrio entre verdade e amor, né? Eu achei legal o exemplo que ele nos deu, que é assim, aqueles equilibristas que andam, às vezes, de um prédio no outro, em cima de uma corda, ali com uma vara na mão. E ele vem trazendo essa ilustração, eu achei interessante, que aquele equilibrista, ele vai em uma linha reta. A gente poderia dizer que essa linha reta é o caminho que Cristo designou para nós. E ali ele sempre está com uma vara grande, né? E a gente poderia colocar nessa vara, de um lado o amor e do outro lado a verdade. Se a gente dosar muito o amor, a gente acaba caindo dos caminhos de Deus. Se a gente dosar muito também a verdade, a gente também acaba caindo. Então, saber que a verdade e o amor andam junto, né? E daí a lição nos traz essa pergunta. Se alguém lhe perguntasse, por que você é cristão? Como que eu iria responder para essas pessoas? O Nido começou dizendo, e Mena, como você responderia essa pergunta para a pessoa? Porque eu sou cristã, porque eu conheci a Cristo, e como aqueles discípulos responderam para Jesus. Jesus, depois de te conhecer, eu vou voltar para trás, para onde que eu vou? Depois de eu conhecer toda a mansidão, que Ele é capaz de me perdoar, que Ele é capaz de modificar minha vida, meus caminhos, me livrar de algumas coisas que eu não possa suportar, permitir outras coisas que Ele sabe que eu tenho força para suportar, com a força dEle, com o poder que vem dEle. Depois que eu conheci uma pessoa incrível, como Deus, como eu vou voltar para trás, ficar sem Ele? Não tem como. Não tem como. E, Nido, você, qual seria a sua resposta? Aí, continuando aqui o gancho da Filomena, aí nós vamos aceitar tudo aquilo que Jesus quer que nós façamos. As coisas boas e algumas coisas que para nós são boas, mas que são ruins para a nossa salvação. Eu conheço a história de um casal que não tinha filhos. E ele pegou um casalzinho de irmãos para cuidar. A menina tinha 7 anos, o garotinho já tinha 12. E eles levaram o menino lá para a chácara dele, onde eles moravam, e de vez em quando a menina levava uma surra da mãe por coisas erradas que ela havia feito. Mas, ao mesmo tempo, ela abraçava os pais, ela beijava, e o irmão continuou sendo hostil com os dois. Até que um dia o pai parou para conversar com ele. Por que você age diferente da sua irmã? Ele disse assim: porque vocês não gostam de mim, vocês só gostam da minha irmã. Ele falou, mas por que você acha que nós não gostamos de você? Ele falou, porque vocês só batem na minha irmã, vocês nunca bateram em mim. Quer dizer, ele passou a entender que aquilo que ele fazia era a forma como
que os pais agiam com a menina, não era uma hostilidade, mas era sinal de amor, sinal de confiança. É a mesma coisa com relação a Deus. Quando a Cristina teve câncer, alguém disse assim: como pode você ser tão fiel a Deus e ir a uma igreja que prega aqui se a sua mulher está morrendo de câncer? Quer dizer, as pessoas não conseguem entender. Agora, quando nós passamos a amar a Cristo, nós vamos aceitar as coisas ruins como um aprendizado para cada um de nós. Amém. Olha aí, já estamos ultrapassando o nosso tempo. Queridos amigos, queridos irmãos, foi bom estar com vocês novamente. Estamos encerrando lições da Bíblia. Semana que vem a gente vai estar estudando aqui um modo emocionante de se envolver na causa de Cristo. Veja durante a semana, leia, estude. Se você tiver alguma pergunta sobre o tema, mande para a gente pode estar aqui conversando sobre ele, sobre essa sua dúvida, e da melhor maneira possível podermos juntos desfrutar desse livro maravilhoso que é a Lição de Escola Sabatina, porque ela nada mais é um resumo desse livro que Deus nos deixou. Fica aqui um forte abraço, um beijão do Espaço Novo Tempo, do Lições da Bíblia, e até o próximo sábado.